de arbitragem, cara, que é um tema até que o Ivo falou aqui pra gente falar e realmente... Tem que passar. Cara, é uma bizarrice que a gente viu esse final de semana. A começar pelo aquele pênalti. Olha, tudo bem que a gente não gosta do Marco Felipe, né? Pode ter nossas... Mas, cara, aquele pênalti que foi marcado contra o Bahia, foi um absurdo aquilo ali. Entendeu? Compensação, né, Márcio? Depois veio o Palmeiras e Flamengo, a gente viu mais uma aberração ali, aquele pênalti no Arrascaeta. Teve o próprio pênalti mesmo que deram a favor do Palmeiras, que não foi pênalti também. E o árbitro foi lá. E o engraçado é que hoje o VAR é que apita, né? O árbitro hoje, ele tirou o corpo fora. E alguns, quando querem... e assim, esse lance do Grêmio, quem deu o pênalti foi o Bruno Arleu, né? Que é um juiz aqui do Rio. E diferentemente do que acontece com o Fluminense, né? Você tem uns times aí que realmente você vê. A Leila não estava no jogo do Flamengo ontem. Ela estava onde? Na posse do novo presidente da CBF. Então, complicado. O Fluminense... Eu não sou muito... Ela estava hoje aqui na CBF eu não sou muito do que o Ivo fala, que a diretoria tem que cobrar e tal, mas eu tô começando a acreditar, tô entrando na do Ivo. A diretoria tem que vir cobrar todo o jogo quando acontecer alguma coisa. Porque o Palmeiras parece que é adestrado. Acontece alguma coisa, os jogadores já vão lá, em cima da arbitragem, é pressão o tempo todo. Eu tava falando eu tava até conversando isso aqui com o Bandeira, né? Que tem um canal também do Botafogo, jornalista, trabalha aqui na Placar, a gente tava conversando sobre isso. Cara, é estranho, né? Porque a gente não pode levantar nada, né? Mas o Palmeiras tá muito junto com a CBF, né? Não é de hoje, né? Não é de hoje, né? O pessoal fala, todo jogo tem um pênalti a favor do Palmeiras. A gente fala muito do Flamengo, mas o Palmeiras é outro também, né? Pode ver que o próximo jogo... o Palmeiras vai ser beneficiado. E, cara, o Flamengo já é uma questão histórica, né, cara? O Flamengo a gente sabe como que funciona. O Flamengo e o Corinthians é reembolso. Pô, o pênalti que o Arrascaeta sofreu, irmão, aquilo não é pênalti em lugar nenhum. O pênalti do Allianz, no lance do Vitória, foi muito mais pênalti. Botafogo. E o juiz não deu. Eu tô falando do lance do Vitória porque foi um lance parecido. O jogo do Botafogo, então, o pênalti contra o Botafogo é inacreditável não marcar aquele pênalti. Sabe o que eu acho engraçado? Comparando o lance do Aras com o lance do Arrascaeta, a argumentação para não marcar o pênalti no Aras foi que não houve carga suficiente. E com o Arrascaeta houve? Não houve. É o peso da. É a camisa. Os caras olham a camisa, entendeu? Olha a camisa ou a pressão. Ou a pressão que é exercida no bastidor. Porque, convenhamos, o Botafogo não é tão beneficiado quanto o Flamengo e o Palmeiras. Mas você tá vendo uma arbitragem muito mais benevolente com eles. Por que será? Mas olha só, é uma coisa que eu falei, é uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes. Depois que o Textor fez aquele circo, aquela palhaçada lá em Brasília. Tá todo mundo pianinho. Não, tá todo Botafogo. Exatamente. Ele fez o que ele queria. Você não vê mais o gringo aprendeu como que joga o futebol brasileiro. Você não vê mais os árbitros sacaneando o Botafogo, porque vamos ser bem sinceros aqui, muitas vezes os árbitros sacaneavam o Botafogo, né? Principalmente finais contra o Flamengo. Você não vê mais isso. Aí que eu falo, por isso que eu falo que o Fluminense é a freira do puteiro. A gente não vê. Mas é a freira do puteiro. O Fluminense é a freira do puteiro. Isso aí, eu concordo com ele. Porque, cara, é aí que eu reclamo. Porra, não adianta você mandar cartinha pra CBF. Porra, tem que ter uma atitude. A torcida quer ver o Fluminense tomando uma atitude, reclamando de arbitragem. Não adianta você mandar carta. A gente quer ver atitude. A cartinha não vai resolver. Você tem que botar uma pressão em público. Se você não botar uma pressão em público, não adianta. Pode estar agindo nos bastidores? Não sei, não parece, porque todo jogo o Fluminense é prejudicado. Entendeu? Uma sequência... Quem fica puto é a gente, Eu falei que o Ares aqui forçou pênalti, forçou, que assim, ele deu uma atrasada contra o Botafogo. Agora eu me convenci que todos os lances foram pênalti. Depois desse agora, todos foram pênalti. Gente, pra mim, o pênalti no Arrascaeta, coincidentemente, né? Deve ser coincidência, Arrascaeta, Flamengo. O pênalti marcado a favor do Flamengo contra o Corinthians aqui no Maracanã, que o Flamengo ganhou de 4. Gente, aquilo foi bizarro. O zagueiro do Corinthians rela na canela do Arrascaeta. O Arrascaeta dá 2 passos e cai. Cai depois. E aí quando é o Aras, não. Não houve... Não, eu não vi o jogo. Eu tava trabalhando, escutei o jogo na rádio. Depois eu fui ver os lances. Esse Éboli, né, da Rádio Globo, no jogo contra o Flamengo e Palmeiras aqui no Maracanã, ele dando escândalo na rádio, falando que foi pênalti. Depois eu fui ver o lance, eu falei, que isso? E ontem é a mesma coisa, ele deu escândalo na rádio, isso é absurdo, foi pênalti. Aí você vai ver. Aí se é o Fluminense, tem que ver, que não sei o quê. A mídia, muitos desses jornalistas são assim.
Não vou generalizar porque tem muito jornalista bom na mídia. Mas muitos desses jornalistas são assim, são clubistas. Ou se não são clubistas, quer ir pela massa. É assim que funciona, na verdade, galera. É pela massa mesmo. O Ronald Oliveira falou que, Márcio, no caso do Grêmio foi erro do árbitro, o VAR tentou corrigir. Não, exatamente, eu quis pontuar isso porque foi pior ainda. Gente, vou lembrar foi mais uma inacreditável. vez. Entrevista de Renato Portaluppi, quando ainda era treinador do Grêmio, assim que ele ganha a Libertadores em 17. Ainda estava na transição se iam colocar o VAR ou não. Perguntaram pro nosso querido Renato Portaluppi: Renato, você é a favor do VAR? Ele, não. Por quê? Mais gente pra errar. Não, mas eu discordo. E pra carimbar, e pra... Eu discordo dele. Não, o erro tá mais escandaloso. Tá mais escandaloso. Mas, Tá mostrando como a arbitragem é ruim. eu discordo. Eu não quero acreditar em má fé, não. Eu quero acreditar em ruindade você mesmo. não, Olha cara, só, a assim, gente não pode aprovar. Parece que esses caras não veem futebol. A gente não pode afirmar isso, mas o torcedor que tá na rua, né, pode afirmar e achar isso sim. Né? O torcedor que tá na rua pode achar. Agora, eu discordo da fala do Renato, porque o problema não é o VAR. O problema é a qualidade da arbitragem brasileira. Você não vê esses problemas, Elias, na Europa. Na Europa os caras resolvem rápido. Você vai contar nos dedos de uma mão os erros lá. Porra, e a rapidez, né, que é, né? O jogo do Fluminense e Vasco... Aquela linha traçada ali, você viu alguma coisa ali? Aquilo ali? Tem uma competição nacional, tem uma competição lá europeia que é a Nations, né? O Nations League Soccer, que é uma liga de seleções. Eu lembro que eu tava assistindo o jogo, isso já tem anos atrás, no início da implementação do VAR. Era Suíça e Portugal. Ataque de Portugal, rola um pênalti, o juiz não marca. A Suíça contra-golpeia, sai o gol da Suíça, o juiz dá o gol. É um lance complexo. Sim. O VAR chama pra validar o pênalti. Na origem da jogada. O árbitro vai na cabine, concorda com o VAR. Anula o gol, dá o pênalti. O Cristiano Ronaldo bate pênalti, faz o gol pra Portugal. Aí fica aquela coisa... As narrações, principalmente da TNT, eu gosto muito. Os caras, né, vibrando. Pô, futebol, tal, vai, isso aí, tal. Sabe quanto tempo o cara levou pra tomar uma decisão nesse tipo de lance? Envolvendo 2 gols. Né? Um pênalti e um gol. 2 minutos. 2 minutos. E um lance complexo. E o VAR estava começando na época. O VAR no Brasil já tem 4, 5 anos e o negócio não ajeita, gente. E parece Elias, parece que cada ano tá pior. Esse ano tá bizarro. Entendeu? Esse ano tá bizarro. E o Fluminense, fica mais escandaloso. E o Fluminense tá sendo muito prejudicado. Já que estão marcando esses pênaltis agora, eu não vou falar mais nada dos pênaltis do Aras, que ele forçou, que eu não... Cara, foram todos pênaltis. E muito mais claros do que esses que estão sendo marcados. Cara, é muita bizarrice aqui. Bom, vamos falar aqui da entrevista do Bernal, né? Não, só dar uma passada aqui no chat rapidinho, a galera comentando sobre isso também, Márcio. Vai. Cadê aqui? O Vidal Duarte tá falando que a CBF tinha que ser investigada pela CIA, né? O Anderson Lima... Anderson, tamo junto, irmão. Eu acho que o Anderson mora em São Paulo, né, Anderson? Depois diz aí, mídia tradicional é terrível. O Sandro Paiva tá falando aqui que o Bragantino ganhou de 1-0, o Juventude, né? Juventude rumo à Série B, tomara que vá pro inferno esse time, né? O Bruno tá falando aqui que erro do VAR é válido o roubo, né, que ele tá falando. É validar o roubo. É validar o roubo, desculpa, o Bruno, desculpa aqui. Cadê aqui? O Anderson Lima falou que aquele tira-teima da Globo era melhor que esse técnico. Mesmo, cara. É mesmo. O Bruno tá falando que notinha oficial resolve nada. Tem que ir em entrevista. Tem que ir em entrevista. Isso que eu falo muito. Cara, eu faço muitas críticas aqui ao Fluminense. Poucas vezes que eu concordei da atitude do Mário Bittencourt. Foi naquele jogo contra o Vasco que a gente foi prejudicado, né? Que o Verratti fez o gol de mão. E foi um outro jogo. E foi um outro jogo, eu acho que um outro jogo que o Mário Bittencourt também reclamou da arbitragem. Cara, esse tipo de atitude que a gente quer ver mais vezes. Notinha não adianta, irmão. Notinha não adianta. Tem que pressionar, não tem jeito, cara. O Inácio Souza aqui falou que o VAR no Brasil já tem 7 anos, né? Quase uma década e a gente não evolui. Cara, mas não evolui pela ruindade nossa. Não, cara, eu tava vendo. O problema não é o VAR. Pro Flamengo e Palmeiras escolheram os melhores árbitros no Brasil no momento. Senhor Ramon Abate-Abel, horroroso. Muito ruim o Ramon Abate-Abel. Não é pouco, não. E sabe quem era o VAR dele? Em tese, o melhor do Brasil? Pélix Bassols. Vocês lembram do Pélix Bassols apitando o final de estadual aqui? Inventando pênalti em córner. Gente, esses são os melhores árbitros do Brasil. O melhor juiz brasileiro pra vocês? Não tem.
Não tem. O menos pior, diria. Não tem. Não, cara, eu tô Todos são horrorosos. aqui, cara. Cenário sul-americano também é. O melhorzinho sul-americano que tem é aquele Jesus, não sei o que apitou o jogo. Venezuela. Que apitou a semifinal contra o Inter. Isso. Que a gente até queria que ele E ele tem habilitasse. sido premiado, ele tem Contra o apitado Olímpia. decisões Só ele que sistematicamente. presta aquele cenário. Foi o juiz da Conmebol no Mundial de Clubes. Sim. O Maurício Monteiro falou assim: Márcio, dizer que não acredita em má fé só pode estar de sacanagem. Quantos anos somos prejudicados? Se você vive em Nárnia, é uma conspiração. Somos o único com peso histórico para bater os filhotes do sistema. Maurício, a gente não pode fazer acusação sem prova, entendeu? Exato. Porque eu quero acreditar, senão acaba o futebol, né, velho? A gente vai fazer o que aqui? Se você negócio for carta marcada, não adianta. Eu acredito muito em ruindade e preferências. Preferências e como o Ivo falou assim, a pressão. Da onde vem a pressão, os caras cedem, porque a arbitragem não é profissional. Os caras não ganham pra isso, não vivem disso. Fazer um elogio aqui à diretoria do Fluminense, tá? E nem só de crítica ao vivo da diretoria, não. Fazer um elogio na diretoria do Fluminense que não compareceu e não votou na chapa do presidente da CBF aí. Fluminense, Flamengo, né? Engraçado que o casalzinho tava lá, né? Botafogo e Vasco. Tava lá, os casalzinhos lá. Mas, sempre enfim, de mão dada. Sempre de mão dada, né? Cadê aqui o comentário aqui? É a renovação dessa. O Anderson Lima tá falando que ele é de Barueri, São Paulo. Eu tive aí semana passada, cara. Eu dei uma passada aí. Eu dei uma passada em Barueri. Tamo junto, Anderson. Bom te ver aqui de novo, cara. Olá, galera. Quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Tô passando aqui para fazer um convite. Assistam aí o podcast Resenha. Eu participei, adorei o papo, adorei a conversa e você vai curtir aí 2, 3 vezes por semana o Resenha. Tamo juntos, galera. Grande abraço.